Bem-vindo a mais um conteúdo do canal Diário de uma Dietista. Hoje vamos continuar a falar sobre compulsão e alimentação emocional. Na parte 1, em que falámos sobre esta matéria, explicámos-lhe qual é a diferença entre uma doença de comportamento alimentar, a ingestão alimentar compulsiva, e apenas um distúrbio do comportamento alimentar, uma alteração, uma disfunção, a que chamamos alimentação emocional ou episódios isolados de compulsão. Muito bem, então são destes últimos que nós hoje vamos falar, já que da primeira da doença, como lhe dissemos na primeira parte, há que chamar uma equipa para intervir de médico, nutricionista e psicólogo. Portanto, vamos falar desta segunda parte, da alimentação emocional, das compulsões isoladas, para que quem está desse lado se sinta mais compreendido e que ganhe coragem para procurar ajuda. É para isso que serve também este vídeo, não só para informar, para esclarecer, mas sobretudo para lhe dar força, para saber que não é o único que está nesta situação e que a sua situação é tratável, se calhar de uma forma mais simples do que imagina. Muito bem, então dissemos-lhe na parte 1 deste conteúdo que isto da alimentação emocional, desta disfunção associada à alimentação, normalmente está associado a emoções. Portanto, emoções que podem ser positivas ou negativas e que nos levam a comer para lidar com essa emoção. Mas, de facto, esta sensação, que à partida é uma fome diferente da fome física, vamos chamar-lhe de fome emocional, rege-se por características diferentes da fome emocional. Então é isso que vamos começar por dizer-lhe quais são as diferenças entre a fome física e a fome emocional. E o objetivo é que comece a pensar um pouco sobre o seu comportamento alimentar e se come por estas razões. Primeira diferença, a fome física tende a aparecer gradualmente em função do tempo a que já estamos sem comer, portanto, o processo natural de jejum. E pode ser adiada, pode esperar, portanto, se nós não pudermos comer agora, esta fome é uma fome que nos sai da mente, que a sentimos, mas que não está constantemente no nosso pensamento. Já a fome emocional não é assim, porque ela aparece de um momento para o outro, pode até aparecer imediatamente durante uma refeição ou imediatamente após uma refeição e tem um caráter de urgência, portanto, eu quero já, não pode ser adiado, eu preciso de comer isto já, é um desejo imediato por comida. Segunda diferença entre a fome física e a fome emocional. A fome física pode ser suprimida com qualquer tipo de alimento, seja um alimento que goste muito ou que goste pouco, portanto, e obedece a sinais de saciedade. Portanto, a pessoa vai comendo e vai sentindo gradualmente que está mais satisfeita, está mais saciada. Tem estes sinais físicos que nos dão a sensação de que estamos a comer, que estamos a ficar satisfeitos. Já a fome emocional normalmente é totalmente ausente desta sensação de saciedade, porque não só a pessoa come e imediatamente, ou pode comer imediatamente após uma refeição, portanto, com certeza não teria fome física, como não é suprimida por qualquer tipo de alimento. Portanto, é um alimento muito específico, é um desejo muito específico, normalmente por alimentos, produtos de alta carga hedónica. O que é que isto significa? São alimentos que nos dão uma grande sensação de recompensa, que normalmente são ricos em gordura, em açúcar, em sal, que são estaladiços, portanto têm uma determinada textura, crocância, e realmente são esses que nós procuramos para apaziguar uma situação, por exemplo, de nervosismo, de stress. Relacionado com o ponto anterior, uma grande diferença entre estes dois tipos de fome é que a fome física acaba, portanto, após fazer uma refeição, a não ser que ela seja muito pequena e que a pessoa tivesse uma necessidade energética maior, mas a pessoa sente que ficou satisfeito, que ingeriu alimentos. A fome emocional, não. Normalmente quando percebemos que estamos num episódio emocional, estamos a comer por causas emocionais, já comemos demasiado, já estamos demasiado cheios, já estamos até com alguma sensação de enfartamento. E depois normalmente vêm os tais sentimentos de culpa, de frustração, de medo e até sensações físicas desagradáveis como azia, dor
e realmente a fome física não tem estas características. Portanto, a pessoa sente-se bem com aquilo que comeu, não tem qualquer sentimento de culpa que aparece depois da refeição. Muito pelo contrário, sente-se capaz, aquele assunto acaba ali, a pessoa comeu e sente-se livre para fazer qualquer outra atividade. A fome emocional normalmente tem esta carga de culpa, de sentimentos negativos associados ao pós-episódio. E por fim, quem passa por estes episódios de alimentação emocional, por esta disfunção do comportamento alimentar, sabe que normalmente isto é um pouco cíclico. Pode acontecer todos os dias, num determinado dia da semana, em que a pessoa, por exemplo, já está muito cansado, muito estressado, ansioso com a semana e acaba por acontecer, por exemplo, numa sexta-feira à tarde, ou pode mesmo acontecer em determinados momentos do dia. E isto é o mais comum, normalmente ao final do dia, ao final da tarde, à noite, quando já todos estão a dormir. Portanto, enquanto a fome física aparece em qualquer altura do dia, a fome emocional não. Normalmente tende a ter aqui períodos muito específicos para acontecer. E é nisto que o tratamento pega, ou seja, vamos identificar aquilo que causa, aquilo que está para trás nos momentos anteriores àquele episódio de fome emocional, vamos despistar o que é que aconteceu, o que é que despleta, qual é o trigger deste episódio e vamos tratar, vamos manipular, vamos agir sobre ele. Normalmente quem faz isto é a nutrição e também a psicologia. Por exemplo, se a pessoa tem normalmente um episódio de alimentação emocional após situações de grande ansiedade ou grande stress, é muito importante que consigamos ou gerir a situação antes ou mudar aquilo que a pessoa faz após esta situação de stress. Vamos dar um exemplo típico, um exemplo muito fácil. Se a pessoa tem uma reunião semanal onde tem que apresentar resultados, onde está sujeita a grande stress, depois dessa reunião há ali um descomprimir e a pessoa tende, por exemplo, a ir à cafetaria comer. E é óbvio que após uma situação de grande stress, a pessoa está muito mais permeável a escolher qualquer coisa que esteja na cafetaria. Poderá até comer mais do que escolheria habitualmente se estivesse numa situação de calma. Por exemplo, se uma pessoa numa situação normal comeria uma sanduíche e um café, numa situação pós-stress, pós-ansiedade, se calhar comeria 2 ou 3 bolos, ou salgados, ou um de cada. Portanto, passaria ali por uma situação mais emocional, menos consciente das suas decisões e realmente o que é que a nutrição e a psicologia poderá fazer. Se não podemos mudar a reunião e aquilo que está a despoltar, podemos mudar aquilo que a pessoa faz após. Por exemplo, seria sugerido que a pessoa imediatamente após a reunião tivesse o seu próprio lanche, portanto levasse um alimento que lhe desse prazer, que lhe desse saciedade e que pudesse fazer logo à saída da reunião, evitando o caminho, a ida à pastelaria, nem para beber um café. Portanto, a pessoa seria aconselhada a ir diretamente para a sua secretária ou para o local onde pudesse fazer o seu próprio lanche. Esta é uma estratégia que parece normal, parece simples e de facto é, mas que resulta, portanto, é tirar a pessoa do caminho que a leva àquela desinibição alimentar. Portanto, um episódio de alimentação emocional não é mais do que uma forma de a pessoa ou conseguir lidar com uma emoção no momento, preencher um vazio, um desconforto, ou eventualmente obter um prazer momentâneo para acalmar determinada sensação ou emoção. Portanto, ao comer, a pessoa não está a pensar naquilo que precisa de pensar ou que está a preocupá-lo naquele momento. A fome física não é isto, é uma necessidade física que é sentida, às vezes de uma forma muito desconfortável, até aqui com umas dores de estômago, mas que é suprida apenas com uma refeição normal. Basicamente, a nutrição e a psicologia em conjunto são muito eficazes no tratamento destes episódios isolados de alimentação emocional. Ao tratar este comportamento disfuncional, quer melhorando a nutrição em si, incentivando a pessoa a variar as receitas que faz habitualmente, a deixar de ter medo de comer determinados alimentos, a saber escolher alimentos menos saudáveis numa situação festiva. Portanto, ao ter uma relação normal e saudável com a comida, vamos inibir estes episódios de desejo, estes episódios compulsivos pela alimentação. Por outro lado, a psicologia
vai identificar estes tais triggers, estas tais emoções, situações que levam muitas vezes a que o episódio de alimentação emocional aconteça. E em conjunto, eles são essenciais ao tratamento e são de facto muito eficazes para que isto não evolua para a tal doença de comportamento alimentar, que é a perturbação da ingestão alimentar compulsiva ou binge eating, como falámos na parte 1. Muito bem, vamos agora dar-lhe 8 estratégias para conseguir controlar, evitar estes episódios de alimentação emocional. Portanto, não é para os parar quando eles já estão a acontecer, é para conseguir evitá-los no seu dia-a-dia ou espaçá-los o mais possível, fazer com que eles aconteçam muito menos do que acontecem atualmente. Quero apenas dizer que um episódio de alimentação emocional não é uma situação em que se coma demais. Já todos nós passámos por uma situação em que comemos demais, ou porque estávamos distraídos numa festa, num convívio, ou porque eventualmente abrimos um pacote de qualquer coisa e fomos comendo, 2 agora, 3 depois, e quando vemos ao final do dia aquele pacote está comido e realmente temos a consciência que não o deveríamos ter feito, mas isto não são episódios de alimentação emocional, porque não estamos, é um comportamento alimentar que queremos melhorar, como é óbvio, mas não está associado a emoções. Portanto, é um facto que a nutrição pode ajudar, mas que não é um distúrbio do comportamento alimentar. Então, vamos cingir-nos aqui a estes episódios de alimentação emocional e às tais 8 estratégias que podemos aplicar no nosso dia-a-dia para as evitar, para evitar o máximo possível estes episódios. Estratégia número 1. Vamos racionalizar. Se está aqui numa situação em que determinado desejo não lhe sai da cabeça, portanto, ainda está no trabalho, já está a pensar no que é que vai pedir para comer à noite ou por onde é que vai passar para comprar determinado alimento, vamos tentar racionalizar, tornar este pensamento mais consciente. Porque muitas vezes a tal culpa surge porque nós não estamos realmente conscientes daquilo que estamos a fazer. Então, se nós tentarmos pensar um pouco sobre aquela necessidade que nos está a surgir, com certeza vamos conseguir tomar uma decisão mais consciente. O que é isto de racionalizar? É pensar alto, falar consigo próprio, escrever ou falar mesmo com outra pessoa com quem tenha confiança. Portanto, quando nós passamos isto do pensamento para a palavra, ou para a palavra escrita, ou para a conversa com uma outra pessoa, vamos com certeza pensar nos prós e nos contras, vamos conseguir ponderar sobre aquilo que nos está a passar pela cabeça, sobre aquele desejo. E se calhar até vamos arranjar uma outra solução para lidar com aquela sensação menos boa que estou a ter naquele momento, que não comer. Segunda estratégia é muito relacionada com a primeira. Classificar este alimento ou conjunto de alimentos que estamos a pensar comer. Vamos pensar, o que é que isto... Imagina que estamos a pensar passar pelo supermercado e comprar uma caixa de gelado, das maiores. Não é um gelado único, é uma caixa das maiores e comer os gelados todos ou comer 1 kg de gelado. Vamos pensar um pouco sobre este alimento e nas consequências físicas que este alimento vai ter sobre mim. E não apenas no prazer momentâneo que ele me vai dar ao comer. Vamos fazer um exercício prático. Portanto, se isto me estivesse a acontecer, eu podia pensar alto, podia falar com uma outra pessoa, podia escrever sobre este alimento. Podia, por exemplo, pensar assim, bem, é um alimento rico em açúcar, numa caixa de gelado vou comer 200, 300 gramas de açúcar, por exemplo. Bem, isto é um exagero, como é que eu me vou sentir depois de comer isto? Se eu estou então a tentar controlar o meu peso, isto vai arruinar toda a minha semana ou todo o exercício que fiz até agora, portanto, pelo momento de prazer que me vai dar logo à noite comer uma caixa de gelado, vou estragar todo este esforço que andei a fazer durante uma semana ou mais. Será que isto vale a pena? Será que não é melhor, em vez de ir para casa, ir, por exemplo, ao cinema, passar por uma loja e comprar alguma coisa que eu gosto e que me dê prazer? Nem que seja uma coisa pequenina, uma flor, uns brincos, uma pulseira, um lenço, qualquer coisa que realmente tire, que uma pessoa goste, que dê prazer, que normalmente sirva para enriquecer a nossa imagem, a nossa autoimagem e não para estragar a nossa imagem, como seria o ato de comer. Terceira estratégia, já falei um pouco sobre ela na estratégia 2, substituir este comportamento de comer, este ato de comer, por outro ato, por outro comportamento, que à partida não pode ser comer, porque normalmente a pessoa pode pensar, apetece muito comer um doce,
vou antes comer um salgado, ou vou antes comer um iogurte ou uma peça de fruta, saiba que ao comer vai estar a produzir substâncias, que são hormonas, que vão despoltar prazer, sensações positivas e de necessidade que continue a comer. Portanto, normalmente quem começa por uma cenoura, por uma peça de fruta, por um iogurte, vai acabar, não só vai juntar uma série de alimentos até chegar realmente ao alimento que lhe apetecia comer. Portanto, comer não é uma boa estratégia, seja aquilo que for. Estamos a falar em substituir o comportamento que queremos inibir, neste caso comer, por um comportamento novo. Por exemplo, posso pensar em chegar a casa e fazer um banho de hidromassagem por exemplo, ir fazer algum exercício, que é uma substituição muito boa, porque nos dá mais confiança, dá-nos também uma sensação grande de prazer, de autoconfiança, de que consegui substituir aquele comportamento por um comportamento muito positivo para mim próprio, ou então, como eu estava a dizer, simplesmente ir a um outro lado, fazer uma compra, assistir a um espetáculo, tomar um café com um amigo, passear o seu animal de estimação, por exemplo, portanto, qualquer coisa que lhe dê prazer e que o tire daquele caminho que está a pensar fazer, que é sair, comprar e ir para casa comer. Tem que lhe dar prazer, na realidade. Estamos a falar de estratégias para inibir, para evitar estes episódios de alimentação emocional. Estamos na quarta estratégia, que é muito importante e é planificar. Planificar a sua alimentação, na realidade. Porque se comer ad hoc, se comer de acordo com a fome que tem, com os alimentos que existem disponíveis, é muito provável que passe por processos de jejum físico, portanto, passo muito tempo sem comer, e o jejum físico, a fome física, é sempre uma inimiga da fome emocional, porque ajuda a que haja maior descontrole. Portanto, se eu estou com muita fome, quero suprir esta fome com alimentos que rapidamente a inibam. Então é normal que depois do primeiro a pessoa não pare por ali e junte uma coisa à outra e continue a comer, gerando um episódio de alimentação emocional ou de compulsão. Portanto, é essencial que planifique as suas refeições, que leve os seus lanchinhos de casa, que deixe mais ou menos o almoço ou o jantar já pensado ou pré-preparado, para que chegue a casa e tenha, por exemplo, uma sopa já feita, que já tenha feito os seus lanches e que venha com uma clarividência mental capaz de pensar, como dissemos anteriormente, racionalizar, tornar mais consciente as decisões alimentares que vai tomar a seguir. Já sabe, é muito importante que planifique as suas refeições, os seus lanchinhos, para evitar a fome emocional. Uma estratégia válida, estamos na quinta estratégia, mas que não é para toda a gente, é a monitorização daquilo que come. Esta monitorização pode ser feita quer numa aplicação de telemóvel, quer por escrito, através de um diário alimentar. Portanto, hoje em dia existem muitas aplicações que nos permitem apontar aquilo que comemos e que até nos dão depois as contas das calorias, dos nutrientes e até nos dão os conselhos. Isto para muitas pessoas é motivador, ajuda-as a estar mais conscientes daquilo que estão na realidade a consumir e só o facto de saberem que têm que escrever ali algo extra, algo que não é saudável, que vai disparar, por exemplo, aqueles números, já as inibe de o fazer. Portanto, se acha que esta é uma estratégia válida para si, procure. Existem imensas aplicações para telemóvel e para computador também, que lhe vão permitir escrever, apontar todos os dias aquilo que come. Para outras pessoas, esta estratégia é mais um extra, portanto é mais um trabalho extra, é um gerador de ansiedade e, portanto, não resulta. Pode até ajudar a que hajam mais episódios de alimentação emocional. Portanto, esta estratégia é para experimentar, se não resultar, faça as outras, como é óbvio. Sétima estratégia, eliminar. Eliminar basicamente tudo o que não faz parte de uma alimentação saudável e que tem uma elevada carga hedónica e está em sua casa, está no seu trabalho, perto de si, que está disponível, digamos assim. Isto acontece e aconteceu durante muito tempo com as tais máquinas de vending que estavam em todos os espaços públicos, nas escolas, nos hospitais, e basicamente aquilo estava ali. Normalmente tem muitos alimentos não saudáveis, doces, salgados, bebidas, sanduíches nada saudáveis, portanto estava ali à distância de uma moeda, portanto gerava muito mais consumos inadequados, seja de alimentação emocional ou não.
E termos estes alimentos em nossa casa, à distância de uma ida à despensa, realmente é um gerador de ansiedade e que pode explotar a qualquer momento um episódio de compulsão ou de alimentação emocional. Vamos dar um exemplo prático. Isto acontece muito com os cereais. Os cereais são perigosos para as pessoas que têm frequentemente estes episódios de alimentação emocional. Porquê? Porque são estaladiços, são crocantes, têm um sabor doce e acabam por ser comidos à mão e não propriamente misturados com alguma coisa. Portanto, a pessoa vai comendo e muitas vezes come diretamente dentro da caixa e acaba por comer um pacote de cereais. Depois deste episódio pode até continuar a comer, portanto, gerando aqui mais compulsão e mais disfunção do comportamento. É melhor simplesmente eliminar estes alimentos que sabe que não pode ter em casa e que são muito difíceis de controlar a ingestão. Ou porque não são saudáveis, ou porque depois de começar a comer já não consegue parar. Os frutos secos também são um bom exemplo de algo que é saudável, mas que muitas vezes geram episódios de compulsão. Portanto, elimine os alimentos que à partida sabe que não pode ter em casa, que não pode ter perto de si, porque vai ser muito difícil para si controlar a sua ingestão e pode até levá-lo a desencadear outros episódios. E por fim, procurar apoio. Não viva isto sozinho, não tenha vergonha. Não se envergonhe do seu comportamento, porque esta disfunção do comportamento é como uma disfunção física, ou seja, é como se tivesse uma dor, um problema de ordem intestinal, como se tivesse uma constipação, portanto, tem que pedir ajuda. Normalmente, comer é um ato fisiológico e por isso as pessoas tendem a pensar que não há desculpa, não há razão para que isto esteja a acontecer e que deveriam sozinhas ser capazes de ultrapassar e controlar-se, de se controlarem basicamente. Mas isto é muito difícil de acontecer sozinho e para sempre. Até pode acontecer por um determinado período de tempo em que a pessoa inicia, por exemplo, uma nova dieta, está muito motivada, a coisa está a correr bem, mas normalmente depois de um período de restrição até pode vir uma nova fase mais aguda, mais grave de compulsão e de alimentação emocional. Portanto, não desvalorize este problema, esta disfunção do seu comportamento alimentar, porque não só está a prejudicá-la física, mas também emocionalmente. Está a reduzir bastante a sua qualidade de vida. Portanto, procure apoio de um amigo, da sua família e depois de profissionais. O nutricionista, o psicólogo, o médico também, se for um caso de ansiedade, o médico será o indicado para o medicar. E, por exemplo, o profissional do exercício. Sabemos que o exercício é um dos fatores mais motivadores para a mudança do comportamento alimentar. Tem aqui esta sensação de recompensa muito, muito elevada e, por vezes, os profissionais do exercício são os nossos melhores amigos aqui da consulta de nutrição para ajudar a recuperar o comportamento alimentar dos nossos pacientes. Portanto, já sabe, procure ajuda, não fique sozinho, não se esconda, não tenha vergonha, porque, como pode ver, há muitas pessoas na sua situação. Basta percorrer alguns grupos, algumas páginas de internet para perceber que isto é muito mais comum do que se pensa. É normal, nós temos uma vida muito estressante, dormimos pouco, temos pouco tempo para nós, temos poucas atividades que nos façam sentir bem e é normal a comida ser um refúgio. Por outro lado, temos uma grande pressão para fisicamente estarmos bem, para tratarmos de nós, para termos uma determinada imagem e, portanto, tudo isto junto são fatores que levam a estas disfunções do comportamento alimentar. E antes que isto se transforme numa doença, devemos sim procurar ajuda, muito mais estar alerta se isto acontecer numa criança ou num adolescente. Portanto, esteja alerta também com os seus filhos e procure ajuda para eles. Hoje terminamos por aqui. Espero que tenha gostado deste conteúdo e que este conteúdo venha a ajudar não só a controlar melhor estes episódios que lhe acontecem, mas sobretudo a motivá-lo para procurar ajuda e para tratar de si. No Diário do Imediatista já acompanhamos estas situações como estas que lhe estive a descrever há muitos anos e, como lhe disse, com grande sucesso. Portanto, a mudança do comportamento alimentar através da reeducação alimentar é um fator de sucesso, decisivo de sucesso e não são poucos já os casos que temos de normalização do comportamento alimentar, ou seja, em que esta disfunção desaparece, que o comportamento alimentar passa a ser funcional novamente e que restabelecemos a boa relação do paciente com a comida e consigo próprio.
Portanto, procure ajuda e não fique sozinho com este problema. Até breve, voltamos ainda a falar novamente destas situações no próximo conteúdo, na parte 3.